Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. O texto é bem conhecido. Nós estamos encerrando a nossa série Transformando o Mundo. O mês de agosto foi um mês de missões. E a ideia de proclamar o Evangelho é uma ideia de levar a transformação, o poder de Deus, a ação de Deus na vida daqueles que estão perdidos. E esse texto é o texto que nós escolhemos para o final da nossa reflexão. Romanos 12, de 1 a 2. Vamos ler juntos? É bem conhecido. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela inovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos então que no nosso chamado para transformarmos o mundo, ou transformando o mundo, nós somos chamados para ser sal e luz num mundo corrompido e em trevas. Nós vimos também a prioridade da missão, que é buscar e salvar o perdido. Nós vimos também que o Evangelho nos chama à conjugação de duas coisas essenciais, que é a santidade e a pureza de Deus, mais a compaixão pelo pecador impuro, que para vivermos essa realidade nós precisamos estar movidos pela compaixão, que nos leva a uma conduta ativa no olhar, ativa no sentir, ativa no falar e ativa no agir. Hoje nós vamos falar sobre o tema transformando o mundo, não se conformando a ele, que é o grande desafio para nós como igreja, e é a proposta de Paulo à igreja de Roma, do capítulo 1 versículo 11 ao capítulo 11. Ele vai expor as doutrinas, ou as principais doutrinas, ou fazer um pequeno resumo das doutrinas do Evangelho a essa igreja, de quem ele espera o recurso para ir à Espanha levar a proclamação do Evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver a nossa condição de totalmente depravados, de forma que nem judeus nem gentios escapam da ira de Deus, todos estamos debaixo da condenação da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Do capítulo 3 ao capítulo 5, Jesus aparece como aquele que vai justificar, perdoar, salvar e nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício. E dele sim nós temos o escape, o livramento do inferno. Essa é a exposição de Paulo. Depois, do capítulo 6 até o capítulo 8, ele mostra a ação do Espírito Santo, não apenas trazendo santificação à nossa vida, mas nos libertando do poder do pecado e também da condenação da lei, o papel do Espírito Santo. E depois, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele tenta situar a nação de Israel. Como é que Israel fica nesse contexto da chegada desse evangelho, que agora é para os gentios? Então, como é que Israel fica? E ele dá aí um exemplo muito claro, falando de coisas importantes, como nós estávamos sendo enxertados na misericórdia e na graça de Deus, e depois Deus haveria de tratar com Israel, que é a videira de Deus. E essa é a ideia que ele vai trabalhar do 9 ao 11. Quando chegamos no capítulo 12, ele começa dizendo aqui: rogo-vos, pois, irmãos. E esse rogo-vos aqui, a ideia é assim: depois de tudo que eu falei para vocês, eu preciso que vocês entendam o que de fato nós devemos fazer e de que maneira nós devemos viver. E a partir então do capítulo 12, ele vai tratar com a igreja o aspecto prático do Evangelho. Mas antes de fazer isso, ele traz esses dois versículos. Então, assim, esses dois versículos são extremamente importantes. E não dá para pregar um único sermão sobre ele, e nem dá para fazê-lo em tão pouco tempo. Então a gente vai tentar fazer um pequeno resumo aqui da proposta de Paulo para a igreja de Roma, e que chega a nós como uma proposta para o nosso tempo também. A partir desses dois versículos apenas ele vai tentar mostrar na prática o que deve ser essa vida, essa nova vida, esse evangelho que chega, qual é a proposta dele, e a partir daí nós olhamos para ver se nós nos encaixamos dentro dessa proposta.
Pentecostes. Ele começa dizendo então que não há transformação sem uma entrega total. Veja o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. Ele já começa o versículo 1 falando dessa entrega total. Não vai haver transformação de mundo nenhum se nós não nos entregarmos totalmente a Deus. E aqui ele vai fazer um paralelo com o culto judaico para falar dessa mudança que Cristo trouxe para as nossas vidas. E aqui, no versículo 1, então, ele começa com essa expressão: rogo-vos, pois, irmãos. Quando alguém queria ser curado por Jesus, ou ia buscar a Jesus para uma cura específica, por exemplo, quando Jairo foi buscar pela sua filha, aquela busca, aquele clamor, aquela solicitação por uma ação de Deus, é a mesma expressão que Paulo usa aqui. Como aquele que está desesperado pela cura do seu filho ou de sua filha, ou aquele que está desesperado pela sua própria cura. Acho que está aberto lá, o estudo lá. Como aquele que está desesperado pela sua própria cura, está desesperado pela sua libertação, busca o recurso, talvez, quando você sente alguma dor, uma palpitação, ou quando baixa a pressão e você corre para o hospital, no desespero de ser atendido. Esse é o sentimento do rogo-vos aqui. Não sei se você consegue entender. Porque o nosso cristianismo é tão alienado, tão indiferente, tão distante, que Deus tem que se acomodar à nossa agenda. E nós não entendemos a expressão usada pelo apóstolo, que traduzindo em forma de palavras, ele usa a expressão rogo-vos, pois. Então não é um rogo qualquer. É uma expressão que vem carregada de uma paixão, de uma intensidade que vem de dentro do coração dele. Um apelo para sermos crentes de verdade. E é o que ele começa a dizer: rogo-vos, pois, irmãos. E ele usa então a expressão misericórdias de Deus, porque desde o capítulo 1 ele vem mostrando como Deus vem agindo para nos salvar. Ou seja, por aquilo tudo que eu já disse a vocês, o meu apelo é este: que vocês devem se apresentar a Deus integralmente. Apresentai-vos ou apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo. E quando nós lemos aqui, a gente pensa que essa ideia aqui ela é muito vaga, mas não, ele vai trabalhar essa ideia comparando lá com o culto no Antigo Testamento. Você sabe como era o culto no Antigo Testamento? E ele então faz essa analogia de apresentar o vosso corpo como sacrifício, e aí ele usa a palavra aqui, que é uma terminologia do Velho Testamento, como sacrifício. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. E aí ele separa a Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que isso significa, sacrifício vivo? Como é que era feito o sacrifício no Velho Testamento? Como é que você ia pedir perdão a Deus pelo seu pecado? Como é que você ia se apresentar diante de Deus? O que você tinha que fazer? Você tinha que levar o quê? Animal. E esse animal tinha que fazer o quê? Ir lá marcar uma presença, tirar uma selfie, dar um oi, cumprir a agenda, e você voltava com o animal de volta? Não. Esse animal era o quê? Sacrificado. Sem duas palavras fortes aqui, é o rogo-vos, pois, e sacrifício aqui nesse versículo. Vocês precisam, ele diz isso com toda a sua força, se sacrificar. E aqui não é um sacrifício para a salvação, não é essa a ideia? A ideia da analogia é você lembrar de que para prestar culto no Velho Testamento, ou para buscar o perdão, você deveria derramar sangue. E esse sacrifício vivo daquele cordeiro traria as misericórdias e a compaixão de Deus para a sua vida. E talvez para a gente aqui haja uma certa dificuldade, mas para aqueles que estão ouvindo, Paulo não tem dificuldade nenhuma para entender qual é a ideia do sacrifício vivo. E aí Paulo usa uma palavra litúrgica aqui, que é apresenteis o vosso corpo. Certo, no original é ofereceis ou entregueis, ou uma entrega sem volta, uma entrega litúrgica.
eu levo o cordeiro e o entrego. Por isso que ele começa dizendo que não há transformação sem uma entrega total. Se eu não me apresentar a Deus em sacrifício vivo. E aqui ele não foge, aqui ele dizendo o seu corpo. Você mesmo. Não é um par de bolinhas. Não é um cabrito, não é um bezerro. Não são as primícias, mas você mesmo se entregando a Deus em sacrifício vivo. E uma das coisas importantes sobre essa entrega total aqui é que ela não pode ser terceirizada. Aqui não. Quem vai morrer por você? Quem foi perdoado? Quem deve prestar culto? Não dá para terceirizar. Você sabia que era terceirizado no passado? É só você buscar a história. Geralmente o fazendeiro da região mandava construir uma capela. Não sei qual é a história desse tempo, não preciso só lembrar dessa. O fazendeiro de Atibaia pede uma prece, a prece é atendida, que ele faz a capela que está lá no alto do morro de Bragança. Era uma forma dele expressar a sua gratidão. E se você for buscar em qualquer outras religiões, há uma preocupação seríssima em expressar, de fato, o seu compromisso. Tanto é que as pessoas viajam uma vez por ano, atravessam para estar no compromisso lá em Meca. E aí quando você vê que as outras religiões que não vão para lugar que não fazem isso, você vê o Evangelho, vê a displicência, a negligência. E quando você olha para um texto bíblico de um apóstolo que está chamando a igreja de Roma a se apresentar, a se entregar, a não terceirizar a sua entrega, é um grande desafio para o nosso coração. Como é que esse delivery deve acontecer? Como é que deve ser essa entrega? Ele fala, deve ser um sacrifício vivo. A condição aqui é sine qua non. A vida pela vida. É assim. O cordeiro, o sangue dele pelo meu. E se hoje eu estou na presença de Deus, é porque alguém derramou sangue no meu lugar. Portanto, qualquer esforço que eu fizer para Deus, e mesmo numa entrega total a Deus, não sou eu que derramei o sangue na cruz. Quem derramou? Jesus no meu lugar. Então, se eu entrego menos, não sei se você consegue entender isso. Ele colocou o sangue dele, você está dando um pouco do seu tempo, meu irmão. Preste atenção nisso. Não dá nem para comparar, por isso que eu falo com o Senhor, não dá para pregar. Há muita preciosidade no circuito evangélico, muito crente se achando, vai ter problema, porque não conhece a Escritura. Eu só estou diante de Deus porque alguém deu a vida pela minha vida. E eu preciso, por temor e tremor, entender então o que Paulo fala, irmãos. Apresenteis o nosso corpo como sacrifício vivo. Segunda coisa que ele fala, a gente vivo. O que ele fala depois da palavra vivo? Santo. Podia ser qualquer cordeiro. Podia ser qualquer cordeiro. Para Deus pode ser qualquer coisa. Não. Então Deus espera que você chegue a Ele como? Pois é. Sacrifício vivo. A vida pela vida é sacrifício santo. Separado, puro, limpo, lavado. E a gente sabe que é isso. Vivemos isso 2 anos. Fazendo o quê? Lavando mão. Passando álcool gel. Eu nunca vi tanta gente passando álcool gel. Com medo de ser contaminado. Mas chega à presença de Deus. Domingo após domingo, nem aí com os pecados de sua vida. Ou com a sua negligência, ou com sua postura passiva. Ele morreu por mim mesmo na cruz. A salvação está garantida. Deixa para lá. Sacrifício vivo, vida pela vida, sacrifício santo, separado, bonito. E aí ele usa uma palavra aqui que ele arrebenta mesmo, que negócio. E agradável a Deus. E a palavra agradável aqui é extremamente excepcional. Sabe o que é uma coisa agradável? Isso 9.000.
Isso o padrão de qualidade, uma coisa que não pode ser menos do que aquilo que foi ou que é determinado como o melhor. Tem que passar pelo setor de qualidade, tem que passar pela Anvisa, tem que passar pelo INMET. Para eu me apresentar a Deus, eu preciso estar vivo, eu preciso estar santo, e precisa ser no padrão dele, de acordo com as prescrições. Ora, se você é da saúde, sabe quando eu falo de prescrição. Se você vai fazer uma cirurgia, eu nunca fiz, eu sei quem faz, como é que é feito, qual é o processo. Tem uma baita, uma bacia de inox, tem um líquido que é jogado, como é que ele lava a mão? Você já viu o médico lavar a mão, não? Já viu, não? Tem gente que não escova nem os próprios dentes. O médico lava a mão de um jeito, ele escova. Porque vai tocar no seu corpo. Ele vai tocar no seu corpo com luva. Mas mesmo tocando com luva, ele tem que fazer assim. E como é que nós chegamos para fazer o culto? De qualquer jeito. Mais morto do que vivo. Mais pecador do que santo. E queremos fazer do nosso jeito. Vou fazer você lembrar de um cara que faz o culto assim. Quem é? É o primeiro da lista. Quem é o primeiro da lista? Que chega a Deus com o culto do jeito dele, se chama Caim. Vai prestar o culto que não é um sacrifício vivo, porque ele não traz o cordeiro. Vai prestar o culto que não é santo, porque ele não traz coisas que possam de fato significar a santidade. Ele não é agradável, porque não é o padrão de Deus. É o culto que Caim traz. É o culto que não é aceito por Deus. Qual é o culto aceito por Deus? Vida pela vida, sacrifício vivo, sacrifício de Abel, santo e na prescrição de Deus. E é aqui que todo mundo cai. Continue fazendo do seu jeito. Se a sua igreja não expõe o texto bíblico, você ainda pode chegar no céu e argumentar: o pastor nunca falou lá na minha igreja, nós fazemos do jeito que a gente quer mesmo. Pois não, está aqui. O Caim foi fazer do jeito dele. Certo? Então, quando Paulo fala, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele nos faz lembrar como era. E, sobretudo, do que Cristo fez para que eu e você pudéssemos cultuar ao Senhor. Eu trouxe mais um exemplo da Bíblia, para não fugir aqui da teologia bíblica. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos. Por quê? Porque tentaram fazer de um modo que não é agradável, que não segue a prescrição de Deus. E aí vários comentaristas vão dizer o porquê que eles foram queimados, mortos diante de Deus. Porque levaram fogo estranho. E essa expressão fogo estranho pode ser porque eles pegaram fogo de algum lugar que não era do altar. Pode ser porque eles usaram os incensários errados. Pode ser que essa não era a função deles. Os comentaristas dizem até a respeito da função. E cada um foi chamado para alguma coisa para exercer uma função no reino de Deus. Eu não posso tracejar a linha da prescrição e da função, como fez Saul, tentando sacrificar a Deus. Deus não aceitou, porque a prescrição era o sacerdote, era o profeta, era Samuel. E aqui, irmão, a gente quebra, a gente cai, enganando a nós mesmos numa convivência religiosa que não segue a prescrição da palavra. Portanto, só vai haver transformação se houver uma entrega total. Esta entrega total foi feita por Jesus. Paulo então faz uma apelo aos seus ouvintes. Como essa relação com Deus deve ser vivida, experimentada, numa entrega total. Ir a Deus, prestar o culto, oferecendo a si mesmo, sem reservas, voluntariamente. Lembrando que Jesus ocupou o nosso lugar no sacrifício, dando a sua vida, cumprindo os requisitos para o culto santo e agradável a Deus. Razão pela qual nós não podemos nos apresentar e prestar o culto relaxadamente, parcialmente, porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi o sacrifício vivo para que hoje pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Jesus estava na cruz, viveu no seu lugar. Ele se deu por inteiro. Então nós não podemos ser piegas, demagogos, medíocres, hipócritas, achando que estamos aqui por nossos méritos.
E Paulo é enfático. Mesmo eu prestando culto, eu faço pelas misericórdias de Deus, que foram tantas e continuarão sendo tantas até o restante da nossa vida. Então não vai haver transformação sem uma entrega total. A pergunta é, se alguém fez algo por você, o que você deve fazer? Se alguém fez algo por você, o que você deve fazer? Regra geral. Você deve manifestar o seu reconhecimento, não deve? Você deve expressar a sua gratidão, não deve? Se não faz, você deve ter pelo menos vergonha de não fazer. Uma vez que você foi favorecido. Então eu mudo aqui o versículo e digo, não seja ingrato, mas crente. É isso. Porque não tem como estar diante de Deus com menos, uma vez que Jesus se deu por inteiro. Mas é o que nós fazemos continuamente, rotineiramente. Se alguém morreu no seu lugar, o que você deve fazer? Se foi por você, quem deve voluntariamente ser agradecido? A sua esposa? Os seus filhos? Quem deve? A vida pela vida. Então Paulo diz, olha, não se conformem a uma ortodoxia morta. De nada vale a nossa doutrina reformada se na prática nós não nos entregamos por inteiro. Não reproduzam o sistema religioso, seja ele qual for, porque aqui não é religião, é a vida pela vida, ele morreu por mim. E eu preciso ser integral nessa minha relação com Deus, inteiro, completo. A nossa vida de adoração tem que ser uma expressão daquilo que a gente compreende, e ele fala então o vosso culto racional. A expressão da compreensão da fé me leva a viver para Deus todos os dias. A estar diante de Deus todos os dias, não apenas no local de culto, todos os dias, a fazer as coisas segundo a prescrição de Deus, todos os dias. Quem está lá na cruz, no meu lugar, é Jesus. E nós temos na nossa ideologia um hino lindo, que é o 270. Projeta para a gente aí, se der, Alfredo. Hoje não terminar sem ver, vamos fazer. 270. E é mais ou menos o que Paulo tenta dizer. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Repete. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, sofrendo imensa dor. E tudo aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Terceiro verbo. Sofri na cruz por ti, e a fim de te salvar. A vida consegui, e agora morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, amor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz
morte, e fazes tudo por mim. Morrer na cruz por ti, e fazes tudo por mim. Apresentar a Deus o seu sacrifício vivo, santo e agradável, é uma entrega total, é o que Deus espera de nós. Mas ele continua no versículo 2. Quem se conforma não transforma. Olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século, ou com este tempo. Quem se conforma não transforma. Esse é o segundo ponto do processo. Passar pela entrega total já é difícil. Agora veja aqui. Quem se conforma não transforma. E aquele verbo, no original, é a ideia de assumir forma mesmo. Eu tentei procurar a palavra em língua portuguesa, uma palavra que pudesse fazer entender o texto, não vos conformeis. Nós temos duas palavras que nos ajudam. A primeira é moldar. Moldar é construir o molde. Preste atenção. Moldar é construir o molde, construir a forma, ok? Amoldar é ajustar-se no molde. E a palavra amoldar, o ar aqui não é o ar naquela preposição grega, mas é uma preposição latina, ad, no sentido de ajustar ao molde, adjuntar, e não o ad contrário. Então, quando ele fala não vos conformeis, é não entrar no molde do mundo. E eu procurei uma seleção para você entender que é o bife acebolado, que é com cebola. Preste atenção, então, que quando eu vivo neste mundo, eu não posso ser um crente acebolado. Eu não posso me conformar ao mundo. Essa forma, que é o sistema do tempo, do aion que está aqui, não é para mim. Eu não posso me conformar a ele. Não é o meu molde, não é a minha referência, não é o meu padrão. Meu padrão é outro. Não vos conformeis, não vos amoldeis. Portanto, antes da salvação de Jesus Cristo nos alcançar, antes de sermos libertos do poder do pecado, antes da ação regeneradora do Espírito Santo, antes de compreendermos o que é ser de Cristo, o que é ser cristão, vivíamos no passado de outra forma, e aqui é um trocadilho, né? De outra forma e em outra forma. Outra forma antes do Evangelho. Outra religião, outra expressão religiosa. Sem religiosidade. Envolvido nos padrões pecaminosos de uma sociedade corrompida, perdida. Ou vivia de acordo com a tradição familiar. Ou vivia reproduzindo um comportamento do grupo ao qual eu pertencia. Ou, de certa forma, sem fazer parte de um grupo algum, absorvendo influências do tempo, do momento, do modismo predominante na minha geração. Não vos conformeis. Não vos amoldeis. Não entre na forma do mundo. Pode parecer radicalismo aqui do apóstolo Paulo. Poxa, não é isso. Como é que vai fazer isso? Não tem como. O apóstolo Paulo está sendo radical. Então eu chamei aqui para ajudar a gente o trio parada dura. Sabia que na Bíblia tem um trio parada dura? Não sabia? Só aprende aqui, entendeu? Quem é o trio parada dura? Só quem frequentou EBT, EBF, sabe? Pedro e João, Tiago, Marquinhos, Pedro e João, Tiago. E esse é o trio parada dura. E olha o que o trio parada dura diz para nós aqui. 1 Pedro 1, 14, 16. Você pode. Pedro, em outro momento, em outro tempo, em outro contexto, escreve, 1 Pedro 1, 14, 16, como filhos da obediência. Não vos amoldeis. As paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, a palavra ignorância aqui é aknoia no grego. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, em tudo que você faz.
Porque escrito está, sede, porque eu sou. Nós estamos na graça, não estamos na lei, mas Paulo falou que nós devemos nos transformar, não nos amoldarmos pelo que também, sendo que a gente não pode se amoldar, que essa graça transformadora deve alcançar a nossa vida, a nossa relação com os nossos desejos e o nosso procedimento. Ainda em versículo 23, no capítulo 1 ainda, Pedro 14, 16, agora 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados. Pode pôr 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o chamado para não se amoldar, ele é possível porque nós somos o quê? Regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Pedro, vamos para João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versos 15 e 17. Agora eu tenho que começar com ele. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é extremamente forte. Porque tudo, e aqui usa a expressão, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tiago, capítulo 4, versículo 4, fechando aqui, então, a ideia de não se conformar, de não se amoldar. Tiago 4, versículo 4. É um versículo muito pesado. O nosso Tiago é bem tramontina, né? Na sua exposição da sua epístola. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis. Como é que ele chama? Infiéis, não compreendeis que o quê? A amizade. Olha, tem coisas que só Deus faz, não é verdade? Até essa expressão do flerte da amizade. Lá ele fala de amor. Aqui ele fala de amizade. Beleza? Pedro fala de paixão. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Até depois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, os três pontuam as virtudes de Deus e os vícios de nossos corações. Eu ainda faço aqui um pequeno resumo. Pedro deixa claro que nós devemos viver a santidade e não a impureza. João fala do amor eterno e do amor passageiro. E Tiago fala da fidelidade e do adultério. E aqui nós somos confrontados a não se conformar. Quanto crente impuro não passaria no seminário do apóstolo Pedro? Quanto crente namorador namora a igreja, namora o mundo, namora a igreja, namora o mundo. Quantos infiéis? E aí você percebe que o chamado de Deus é um chamado para não se conformar. Mas eu trouxe mais um texto, que é o próprio Jesus falando, João 18, 36. Evangelho de João 18, 36. E preste bastante atenção aqui, porque talvez quando você morrer, quando você abrir os olhos do quarto, você pode se assustar. Então você vai lembrar desse versículo aqui. Olha só que legal. João 18, 36, uma conversa com Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, cuidado com aquele que te apaixona, que te apetece, que te atrai. Sobretudo, que te afasta do padrão da prescrição do texto bíblico. Nós não podemos nos amoldar, nós pertencemos a um outro reino. Pelo menos essa é a proposta do Evangelho aqui no Trio Paradura. E a pergunta é: o que ainda está nos prendendo a este mundo?
Para que lado nós estamos olhando? E aí você consegue entender quando Paulo fala, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. E consegue entender que essa teologia foi muito bem formada no coração desses homens através do Espírito Santo. Não vos amaldeis, quem se amolda não transforma. Por último, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação é o imperativo do Evangelho, e isso aqui tem que ficar claro para nós. Tudo que Deus fez até o capítulo 11 dessa carta, agora no todo, ele diz, olha, transformai-vos, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba a evolução gradativa da narrativa de Paulo, na escrita dele, em sua exposição. Primeiro ele começa o quê? Rogando-nos uma entrega total. Depois ele enfatiza a necessidade de mudar de forma e mudar de forma. Porque o Evangelho traz uma outra forma, uma outra forma. E depois ele nos chama e nos apresenta a ação transformadora de Deus para cada um de nós. Né? Se você olhar aqui o texto no sentido ritmo do texto, musical, ele vem em compassos iguais. Vocês devem se entregar, vocês devem não se mudar. Mas quando chega aqui no transformar-nos, é como se ele desse um agudo. Mais ou menos assim, como se o leito do rio tivesse sido normal. Mas quando ele chega aqui no transformar-nos, e ele usa a expressão mas. Ele acentua que é a importância do que vem agora. Depois que você faz uma entrega total e não se amoldar mais no mundo, você precisa viver no imperativo essa experiência transformadora. Transformar-nos. Essa é a chamada de Paulo. Ser criatura, ser nova criação. Eu coloquei uma imagem aqui de um pássaro que tem tudo para voar. Acho que é aquele da gaiola. Está vendo? Esse é a ideia de transformar-nos. Está tudo pronto para você, crente. Está tudo preparado para Deus te usar. Vivei o Evangelho. Mas se você olhar no entorno, como é que está a maioria? Na próxima imagem. Como é que está a maioria no entorno? Está nem aí. Parece algumas galinhas que ficam sentadas no chão. Um monte de crente. Está nem aí. Tem tudo para voar. Deus fez tudo por ele. Chama para a transformação e ele fica acomodado. Com o sistema religioso que ele completa. Com a tradição religiosa em que ele está. Ele está longe do Cristo, longe do Espírito, longe do Deus que quer mudar o mundo através de homens e mulheres que vão se entregar totalmente. Não vão se mudar, mas vão viver a experiência da transformação. Vão voar. Vamos voar, vamos viver o Evangelho, a nossa vida. Nova vida, um novo tempo que Deus trouxe para nós. Esse é o momento, irmãos. A outra fica para depois. Mas ele usa uma outra palavra aqui. Transformai-vos pela renovação da mente. Se você for buscar no original, a palavra renovar é algo novo que veio de cima. Pensa na conversa de Jesus com Nicodemos lá. Algo novo que veio de cima. É novo, veio de cima, não é daqui, não é deste mundo. Algo novo que veio de cima, renovação. Algo novo que veio de Deus, que é o conhecimento de Jesus Cristo, seu Filho. Por meio de quem temos o perdão dos nossos pecados. Por ele nós somos reconciliados. Por ele recebemos o Espírito Santo. Essa renovação é algo novo que veio de Deus para a nossa mente e para o nosso coração. E aqui quando ele usa a palavra mente no grego, vontade e emoção. Transformar-nos pela renovação da nossa mente, por esse algo que veio de cima, por esse Cristo que desceu até nós, se encarnou para que pudéssemos ter uma nova vida. E quando ele fala aqui sobre transformar-nos pela renovação da nossa mente, perceba que não é algo que vem de fora, não é uma influência externa,
Não é uma tradição incorporada, tentando nos moldar. Não. É algo que vem de Deus e para nós reformados da sua palavra. A ação do seu Espírito que vai nos conduzir à transformação. É mais do que uma ideia de uma metodologia ou de um processo. Não, é Deus vindo e transformando. E eu trouxe mais uma imagem para nos ajudar. E aí, para finalizar o nosso sermão, né? A ideia do transformar-vos é algo diferente do anterior. Quando a graça de Deus nos alcança, nós não vamos ser o que nós éramos. Nós vamos ser nova criatura. E Deus deixou isso na biologia de forma clara. E eu fui pesquisar um pouco, porque vale a pena. Deus ele escreve através da criação. Vocês estão olhando aí para um processo de metamorfose. Qual é a palavra no grego que Paulo usa para a transformação? Metamorfos. Metamorfose. Essa palavra vai ser usada também no grego, nos evangelhos, na transfiguração. Quando Jesus se metamorfoseia, esse se transforma em glória e vai ser usado pelo próprio Paulo lá em Corinto, sendo que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, depois que eu chego naquele estágio de transformação, a minha asa pode ser azul, ela ainda pode ser verde, esmeralda, ela pode ser lilás. Há várias transformações de Deus na relação com Deus, transformai-nos. É uma metamorfose completa. A borboleta é a metamorfose completa. Eu vou procurar aqui na biologia para explicar. Preste atenção. Nós temos os crentes holometabólicos. Ou holometábolos. Holo com H. Beleza? Depois pesquisa na internet. Que é metamorfose completa. Borboleta. Esse é o crente convertido. Beleza? Crente convertido é o crente holometabólico. Beleza? Que vive a experiência de uma transformação, de uma metamorfose completa. Mas há crentes hemimetábolos, que é uma metamorfose incompleta. Tem, sabe quem são? Gafanhotos e cupins. Conhece crente gafanhoto e cupim? Eu conheço muitos. Temos os crentes gringos e cigarras. Só canta. Varanda. Metamorfose da imagem incompleta. Conhece crente cupim? Gafanhoto? Gringo e cigarra? Eu conheço muitos, 30 anos. Metamorfose incompleta. A borboleta não. Metamorfose completa. E passe. Metamorfose incompleta. Ele metamorfose. Baratas. Baratas também, metamorfose incompleta. Pensa no crente ruim, que dá vontade de pisar. Ou metamorfose incompleta. E aí, lógico, você vai pela biologia entender quem são os ímpios. Quem são os ímpios? Os ametábolos. Aqueles que não sofrem metamorfose. São as traças. As traças não sofrem metamorfose. Toda vez que você vê um ímpio, agora não vai se preparar para ver, ele vai lá para trás. Nossa, pastor, não sofreu metamorfose. Deus faz tudo por ele, abençoa ele, abençoa ela, abençoa ele, abençoa ela. E ele não muda, é um crente, não, ele é um ímpio. É a metábola. Um outro ser de metamorfose completa é a abelha. Mas eu quero falar daqueles que não são, que estão entre nós, são vários, né? Os crentes gafanhotos, grilhos, cigarros, cupins e baratas. Jesus chamou eles de joio. Na biologia, eles são hemimetábolos. Toda a igreja tem, com fartura. E aí nós precisamos começar a entender que a questão não é ser um crente e nem ter a performance, a questão é a salvação. Porque como é que você vai para o céu, irmão? De carro? De moto? Você vai voando, não é isso? E para voar, você precisa do quê? Metamorfose.
ser o quê? Transformado. Então tem muito crente cupim, muito crente gringo, muito crente cigarro, mas evidentemente, graças a Deus, a maioria é o quê? Convertido. E aqui, irmãos, que nós entendemos um pouco do que Paulo tentou trazer. A igreja de Roma deveria se entregar totalmente. Você não sabe o que era Roma. Roma, prima de Sodoma. Ser cristão em Roma, pensa num negócio complicado. Pensa numa carta complicadíssima. Não vos conformeis a Roma. Você sabe que é em Roma que a igreja se prostitui. É em Roma que a igreja cai. É em Roma que a igreja é levada pelo poder e pelo dinheiro para fora da cruz. É em Roma que a igreja vai criar artifícios de crendices para regenerar a arrecadação. E ele termina dizendo: transformados. Vivam a nova criação. Por que isso? Olha o que ele termina dizendo. Para que, e aí a finalidade, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa aqui não é adjetivo, é substantivo, é bom. Agradável é aquilo que não pode ser rejeitado, sabe? Assim como Deus aceitou o sacrifício de Caim, Ele também nos abençoa. Não há ilegitimidade na bênção de Deus sobre a nossa vida, não há ilegalidade na bênção de Deus sobre a nossa vida. E perfeita porque a vontade de Deus ela é completa. Aquele que o Pai chamou. Aquele que começou a boa obra. É completa essa vontade. Então, transformar o mundo é ser salvo e ser luz. É buscar e salvar o perdido. É mover-se com paixão. É não se conformar, mas metamorfosear, transformar. Eu quero orar para que Deus nos ajude a entender isso. Nós não nos acomodamos com a vida de cupim e de cigarro e de grilo. Né? Nós temos que voar, irmãos. E para isso Deus nos chama através da sua palavra para ocuparmos esse lugar como igreja aqui extrema, uma igreja transformadora, uma igreja que vive um compromisso com a palavra fora das quatro paredes, no seu dia a dia. Como eu faço isso, pastor? Bom, primeiro você tem que orar. Porque não é você que transforma. Quem transforma é o Espírito Santo por meio da palavra. Segundo, você tem que ler a palavra. Para que essa palavra esteja na sua mente, no seu coração. Você precisa ter comunhão com o borboleta. Se você ficar andando com um crente com pingo, não vai adiantar de nada. Viu? E se for barato, é isso. Preste atenção. Preste atenção. Comunhão com os irmãos que estão o quê? Servindo, se envolva no serviço de Deus e seja testemunha. Pregue a verdade. Que é o grande desafio, falar a verdade, né? Mas é o que eu falo. Transformados. Há uma metamorfose que veio do céu para você, para a sua vida, para a sua família, para nós como igreja e para a cidade. Para que eles possam ser libertos, nós precisamos demonstrar essa liberdade. Vivemos como filhos de um reino que não é daqui, que é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nós entendemos que há muitas almas ainda para ser salvas. Na nossa própria família, do nosso relacionamento de trabalho, de amizade. Mas muitas vezes nós nos distanciamos tantos e chegamos a parecer traça. Nós permitimos que algumas coisas deste mundo façam parte da nossa estrutura de mente, do nosso pensar, do nosso proceder, do nosso agir. E se olhar rápido, às vezes as pessoas nem nos veem como crentes. Nós pedimos ao Senhor e ao Teu Espírito Santo que nos traga para essa experiência transformadora. Mais do que ninguém, Paulo, perseguidor que se transformou em apóstolo, viveu essa metamorfose na terra. A ponto de Ananias não querer ter receio de se aproximar dele, mas o Senhor já o havia transformado. Transforme também a igreja do Extrema numa igreja que ama ao Senhor, que se entrega totalmente, que não se amolda aos pecados da sociedade de seu tempo e, sobretudo, está disposta a evoluir
nessa metamorfose poderosa, gloriosa, de algo que veio do céu, que veio de cima, que veio de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Continue, Senhor, assim nos ajudando como igreja, em nome de Jesus Cristo, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém.